Shalom Mashiach Ha! E você responde aí, Baruch Hashem, porque só Ele, só o Todo-Poderoso, só o Santo Bendito pode nos dar a verdadeira paz. Vamos continuar então falando sobre o Shabat e os evangelistas. Hoje o assunto é muito importante, inclusive, porque nós vamos situar novamente Yehoshua na verdade em relação à sociedade onde ele vivia na época, aonde ele viveu na época. O que acontece? Nós vamos falar sobre Yehoshua ensina para os peritos da lei. Uau, é um tema muito interessante. Por quê? Porque é interessante, porque a gente às vezes ouve falar que o Yehoshua ele não tinha acesso ao grande nível intelectual judaico da época, que era apenas pescadores, homens pobres que ouviam Yehoshua. Não é verdade. Isso não é verdade. É o engano. São pessoas que não têm acesso a uma exegese correta, a uma hermenêutica correta e ficam falando esse tipo de coisa. E infelizmente isso é uma grande verdade. Tem pessoas que acabam não pesquisando, não indo atrás. Não são como os bereanos lá do apóstolo Paulo, aquela sinagoga de Bereia, aonde quando ele entrou, ele falou a verdade, ele falou a respeito do Machá, que Yehoshua era o Machá, e eles foram pesquisando nos profetas, na Torá, e percebendo que tudo que o apóstolo Paulo estava falando era verdade, e muitos se converteram. Hoje nós não estudamos, não vamos atrás. Você tem que sim pesquisar e verificar se o que estão falando para você é verdade ou não. Você tem que ir na palavra, perguntar, e se aquele que está ensinando disser que você não pode perguntar, você não pode duvidar, você não pode pesquisar, então se afaste dele, porque ele é um mestre, um falso mestre. Ele é um falso mestre. Mas vamos lá. Vamos ao assunto de hoje. Nós vamos então falar sobre Yehoshua e os peritos da lei. Mas primeiro, por favor, assista aí nossa vinheta e por favor, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, faça seu comentário. Porque queremos que você se una conosco para fazer o bem. Porque o nosso maior objetivo é fazer o bem no nome do Yeshua HaMashiach, o Gadol Melech do Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehikol nirab dvaro. Amém. Amém, Júlio. O que eu fiz aqui? A beira dos alimentos e dos líquidos. Em outro momento eu vou explicar para você com maior detalhe. Mas o que eu falei aqui em hebraico? Bendito és o nosso Deus, Rei de todo o universo, que criaste todas as coisas por meio do seu verbo, e Yehoshua HaMashiach. Amém. Vamos lá? O que acontece? Aqui nós vamos falar de um texto que está em Lucas capítulo 14, 1 ao 6. Deixa eu explicar algo para você. De repente você está me vendo com a mesma roupa, está dizendo, olha lá, o Eliahu não troca de roupa. Sabe por quê? Nós estamos gravando uma sequência de vídeos sem parar. Nós já estamos aqui no quarto vídeo, sem parar. E isso aí, é claro que se torna um pouco desgastante, a gente tem que tomar água e tal, mas a gente está fazendo isso, por que a gente não colocou num vídeo só? Porque para você, eu já falei isso nos vídeos anteriores, fica mais fácil para você assistir, né? Você só vai ter 15, 16, 17 minutos de vídeo, né? E você vai poder assistir com maior facilidade, sem tomar muito tempo, e depois você vai ter bastante tempo para estudar. Aqui eu estou te dando apenas uma faísca da grande luz. Vamos lá? Está lá então, hoje o texto que nós vamos estudar está lá em Lucas 1 ao 6. Aqui se passa algo muito interessante. E Yehoshua, ele é convidado, veja lá em Lucas 14, 1, já deixa claro, certo sábado, chegando Jesus para comer na casa de um importante fariseu, todos observavam com atenção. Bem, aqui já quebra aquela visão, aquele erro
né? Aquela visão errada que o Yehoshua, ele não tinha contato com os grandes líderes da época, com os grandes intelectuais teológicos da época. Pelo contrário, ele tinha sim acesso e era respeitado e honrado por eles. Tanto que neste momento aqui ele está indo para comer, para participar de uma ceia de Shabat. Que ceia é essa? Deixa eu explicar para você. Eu já falei isso nos vídeos anteriores, mas vou falar de novo porque se relaciona com o texto. O Shabat, ele acontece em algumas partes, algumas sequências muito importantes. Primeiro se tem a abertura do Shabat. Nessa abertura do Shabat, geralmente a esposa, ela tem toda uma liturgia para realizar, para abrir o Shabat. A mulher, nesse momento, ela tem uma importância para fazer essa abertura em todo o Shabat. Porque o Eterno está mostrando para nós que todos têm importância em relação à família. A esposa tem a sua importância, o marido, os filhos, todos são importantes. E o que acontece é o seguinte, a mulher abre o Shabat, depois disso nós temos uma outra liturgia que se segue. No Shabat geralmente tem um estudo da Torá, uma busca, uma reflexão, uma hermenêutica, né, sobre textos da Torá. A gente só conversa sobre coisas relacionadas ao Eterno, a sua palavra, não se fala de outros assuntos do Shabat. O Shabat é um dia santo, é um dia que foi separado pelo Eterno. O Shabat é um dia abençoado. É no Shabat que a gente ora pelas enfermidades, é no Shabat, inclusive faz parte da liturgia do Shabat, abençoar os filhos, abençoar a esposa. No Shabat ali também a gente tem uma liturgia, um sacramento que a gente chama de Kiddush. Kiddush significa santificação, aonde faz parte do Shabat ali o pão e o vinho. Aí você diz, mas isso aí é tradição judaica. Não, não é tradição judaica não. Antes de Israel ser povo, lá Abraão, ele recebe pão e vinho de Melquisedeque. Ali foi o primeiro Kiddush revelado para nós. O Kiddush é algo que vem da tradição já patriarcal e adentrou a nação de Israel, que é um ato simbólico fortíssimo no mundo espiritual. Por isso que você faz a Santa Ceia hoje lá na sua igreja, pão e vinho, porque é um ato simbólico e espiritual com uma profundidade muito grande. Só que a Santa Ceia que você faz só uma partezinha da Santa Ceia. Na realidade, você não faz a totalidade como o Yehoshua fez, porque o Yehoshua, ele fez o Kiddush lá naquela ceia de Pessah. Ele fez ali o Kiddush, tem em cada festa, em cada Yom Tov, você é obrigado, assim como no Shabat, fazer o Kiddush. E o Yehoshua, ele fez isso, ele obedeceu a tradição e fez o Kiddush. Nós no Shabat, todo Shabat fazemos o Kiddush, só que nós fazemos um Kiddush diferente do Kiddush judaico, porque nós obedecemos o mandamento do Machá. Quando nós fazemos a berahá do pão e do vinho, nós fazemos a berahá do pão e do vinho, lembrando as palavras de Yehoshua HaMashiach, que ele diz, sempre quando vocês comerem deste pão ou beberem desse cálice, sempre, mas por que sempre que se come do pão e do cálice? Por causa do Shabat. Todo Shabat se fazia o Kiddush, em todo Yom Tov se fazia o Kiddush, e o que acontece? Então, no Shabat nós fazemos o Kiddush, fazemos a berahá do pão e do vinho e lembramos que aquele ato ali, que aquele pão, aquele vinho, é em lembrança a Yeshua HaMashiach, o Gadol Melech, que foi expiado na cruz do Calvário e que com isso nos trouxe a salvação, através do seu sangue e do seu corpo. Então, essa é a introdução do Shabat. Naquela época era a mesma coisa. Se fazia o Kiddush para depois participar de uma grande ceia de Shabat, um grande jantar. E a gente faz o melhor no Shabat. Sabe por quê? Porque é para o Eterno. É o dia que o Eterno abençoou e santificou. Tem que ser o melhor. Então, é como se fosse todo sábado um Natal na casa do judeu, na casa daquele que celebra o Shabat. A gente faz esse grande jantar e vai conversando no jantar sobre as coisas do Eterno, discutindo sobre a sua palavra, até que finaliza o jantar. Quando finaliza esse jantar, a gente para, os convidados, as pessoas continuam a conversar, a estudar sobre a Torá,
até que no outro dia nós, aqueles que têm um local, uma sinagoga para ir, vão até a sinagoga, aqueles que são messiânicos vão até a sua sinagoga messiânica, né? Com o objetivo do quê? De estudar a Torá novamente. O nosso objetivo é crescer diante do Eterno. Você tem que crescer diante do Eterno. As pessoas acham que o louvor, a adoração a Deus é ouvir uma música. Não, tá errado. O louvor e a adoração verdadeira do Eterno é quando você conhece o Eterno, e você só conhece o Eterno quando você busca a sua revelação. Sem buscar, sem você entender, compreender, entrar com profundidade na revelação do Eterno, você não conhece Ele. Então você, na realidade, está cantando, está louvando algo que você não conhece. Bem, e Yehoshua, então, ele estava ali, naquele momento, numa ceia de Shabat, na sexta-feira do pôr do sol, porque nós seguimos Israel, a Bíblia, a Torá, segue um calendário, né, luno-solar, e aqui, então, o dia ele é marcado no pôr do sol. Na sexta-feira do pôr do sol, Yehoshua foi convidado para participar do Kiddush, da entrada de Shabat na casa desse líder fariseu, desse mestre da lei, que era muito importante, muito respeitado. E Yehoshua, ele está ali, e acontece algo muito interessante, muito interessante. Está um homem ali que sofre de uma doença chamada hidropsia. A hidropsia é uma doença que causa um inchaço no corpo através da retenção hídrica. Possivelmente, o texto não fala isso, possivelmente esse homem tinha algum problema nos rins e por isso que ocorreu essa retenção hídrica. E o Yehoshua, então, aqui Lucas, ele levanta uma palavra muito importante, diferente dos demais. Lucas, ele usa uma palavra chamada no grego, porque o Novo Testamento ele foi escrito em grego, né? E o que você lê no português foi traduzido do grego, isso na Brit Hadashah, na Nova Aliança, no Novo Testamento. Lucas, ele usa a palavra nomikos. Nomikos é a palavra grega, se nós formos traduzir para o português, é perito na lei. E Yehoshua, então, ele olha para os fariseus e para os peritos. Perito da lei, aqui quando Lucas usou essa palavra, era para indicar alguém que estava num nível muito elevado de Torá, de conhecimento de Torá, conhecimento teológico judaico. E Yehoshua, ele pergunta para esses peritos da lei, ele olha para esses peritos da lei e pergunta: é lícito, é permitido curar no sábado ou não? Diz que eles ficaram quietos, não responderam. Sabe por que eles ficaram quietos? Há um ditado popular que diz: aquele que se cala é porque consente. Eles não tinham resposta para dar para Yehoshua. Por quê? Porque era algo completamente fora da normalidade. Era o sobrenatural do Eterno adentrando Israel naquele momento, naquele período de tempo. E não tinha nada da lei humana, nada da lei que foi criada, da tradição que foi criada por carne e sangue, para explicar o sobrenatural. A lei, ela é sobrenatural. A Torá, ela é sobrenatural porque foi dado pelo Eterno. Ali estava o prometido do Eterno para Israel e para todos nós, para o mundo todo. O Gadol Melech, o grande rei, o Mashiach, e ele era sobrenatural ali. Então existia uma complexidade em relação aos peritos na lei, existia uma dificuldade entre os mestres da lei em explicar aqueles atos em relação à lei. E o Shabat aqui, Yehoshua não cancelou o Shabat, ele não negou o Shabat, ele foi no jantar de Shabat, provando que ele participava do Shabat, ele honrava o Shabat. É óbvio, é claro, é lógico que ele honrava o Shabat. Ele veio, ele sempre disse: eu vim para fazer a vontade do meu pai. Eu vim porque o meu pai me enviou, eu vim para falar a palavra do meu pai. Se ele honra o pai, ele disse: o filho honra o pai. Se ele honra o pai, ele tinha que fazer a vontade do pai, ele tinha que praticar o que o pai ensinou, o que o pai determinou, e o Shabat foi determinado pelo Eterno. E o Yehoshua, então, está vivendo o Shabat ali. Quando ele cura aquele homem, e diz que ele mandou aquele homem embora depois que curou o homem. Ele mandou o homem embora que possivelmente ele já estava no final do jantar quando acontece essa situação. Eu quero dizer para você que aqui
nós estamos numa situação diferente. O Yehoshua, ele não está na sinagoga ensinando de manhã, ele está num jantar de sexta-feira do pôr do sol. Aqui nós temos então a visão do evangelista Lucas dizendo que o Yehoshua, ele participava o Shabat na sua de forma completa. O Yehoshua, ele estava na sexta-feira ali no jantar de Shabat na casa desse líder da sinagoga. Ali possivelmente como ele ensinava na sinagoga, quando estavam ali os mestres, os fariseus, e eles convidavam o Yehoshua para ensinar, possivelmente foi o Yehoshua que sentou no local de honra na mesa e foi convidado a fazer o Kiddush de Shabat. Foi possivelmente o Yehoshua que fez a grande oração ali, abençoando todos que estavam ali na mesa. Então, no finalizar, e possivelmente Yehoshua também ensinou ali a Torá, porque se ensina a Torá no Shabat, dentro de casa também, se faz um grande culto familiar. Possivelmente, Yehoshua, quando estava se despedindo, ele curou aquele homem, mas antes, ele ensinou, ele queria ensinar os peritos da lei, ele queria ensinar os grandes mestres judeus, Yehoshua, porque ele era o Ramachá, ele queria ensinar como praticar o Shabat de forma correta. Foi um prazer, um grande prazer estar com você neste vídeo novamente. Por favor, siga a nossa sequência dos próximos vídeos sobre os evangelistas e o Shabat. O que os evangelistas pensavam de Yehoshua em relação ao Shabat? Novamente, que o Eterno vos abençoe e Shavuot Tov Lekulam!